Olá pessoal, tudo bem? Então, segunda-feira, dia útil, dia de negócios. Vamos dar uma olhada então nas taxas médias de todos os títulos do Tesouro Direto e vamos olhar também todos os gráficos. E para hoje eu separei algumas informações para comentar com vocês. E eu resolvi também fazer uma coisa de cor para vocês terem a informação mais rápido. Título Tesouro Selic. Média anual dele 0,07%. Aqui tem o preço, tá? Nós não vamos comentar o preço, mas fica aqui na tela para você comparar. Olha só, gente, quando a taxa está em azul, é porque a taxa está maior que a média anual e a resposta é vale a pena comprar, certo? Não estou entrando no mérito se vale a pena ou não comprar Tesouro Selic. Eu estou dizendo assim, ó, pela taxa de hoje comparada à média anual, a taxa dele hoje é boa para comprar comparada com o ano? E a resposta é sim, tá? Então, na última semana de dezembro foi 0,21, que foi igual em dezembro, foi igual em novembro, foi um pouquinho maior em outubro. Em setembro, a média de setembro foi cravado 7%, e aí julho e agosto em vermelho, gente. É porque a taxa foi pior, tá? Então, tá aí a informação para vocês. Vamos para os outros papéis, vai ficar bem mais interessante de olhar essa análise. E no gráfico, nós observamos aí um relativo curto arrefecimento de tensões no papel, chegou aí a 0,22 nos últimos dias, agora está voltando aí para 0,19, 0,20. Em 90 dias, aquele calombinho inicial que assustou algumas pessoas lá no começo de novembro, está se desfazendo, o que é interessante, mas também não dá para ir muito além na análise, tá bom? Agora vamos falar do pré-23. Então tá aqui pré-23, essas planilhas são todas retiradas lá da seção histórico de preço e taxa do Tesouro Direto e incluem as taxas de abertura apenas, tá? Média anual do pré-23, que está sendo bem questionável, né, se vale a pena comprar esse papel, porque ele pode empatar ou perder um pouquinho para a inflação. Pois é, o Tesouro Selic a gente sabe que perde mesmo, não tem como, né? Mas o Tesouro Pré-fixado, ele tem uma marcaçãozinha a mercado interessante, porque se essa taxa cair de 4,8% para algo aí menor do que 4%, ele pode dar antes uma rentabilidade, e aí a pessoa que eventualmente tem ele numa taxa não muito interessante para ganhar mais da inflação, aí o mais apropriado seria sair do papel, né? Esperando uma taxa menor, certo? Esperando acontecer a taxa menor para sair do papel, e aí sim você ganhar bem mais do que a inflação. Então, média anual 4,82. Vejam que na última semana e no mês de dezembro as taxas ficaram mais baixas do que isso, então por esse método não valeria a pena comprar. Em novembro e outubro as taxas foram médias mais altas, olha aí que bacana, então foram meses bons de comprar. E agora em julho, agosto e setembro, vejam que a taxa também foi menor que a média anual, e aqui foram meses então que quem comprou naqueles meses tem que segurar o papel, visando a ficar até o fim, ou de repente realizar uma marcação a mercado se acontecer de ao longo de 2021 essa taxa bater menos de 4%, o que poderá acontecer, tá? Vamos dar uma olhadinha no gráfico. Então, no gráfico de um mês, é essa relaxada das tensões que a gente vê desde o final de novembro, e em 90 dias, olha aí, pessoal, também está desfazendo grande parte da tensão dos últimos 90 dias, está voltando aí para níveis próximos do comecinho de outubro, né? 4,6, ó, 4,55, 4,62 no dia 30 de setembro. Então vejam que aqui ele desenhou uma curva ascendente que agora está se desfazendo. Muito bem. Pré-26. Pré-26 é um pouquinho diferente, porque ele não é tão curto prazo assim, né? Ele é um prazo médio. Então ele ainda guarda uma média um pouquinho mais alta, um pouquinho mais próxima da média anual. Média anual 6,83. Vejam que na última semana
A média dele foi 6,7, foi inferior à média do ano, mas no mês de dezembro a taxa dele, média de aberturas, ainda está superior à média anual. O que já não aconteceu no pré, né? No pré-23, porque o pré-23 a média em dezembro já está menor, certo? Do que a média anual. Já no 26 ele ainda guarda um pouquinho mais de estresse, ou seja, a taxa dele não caiu tanto, tem potencial para cair um pouquinho mais. Se as coisas continuarem bem e se não aparecer nenhum estresse no meio do caminho, né, gente? Porque a gente sabe que, assim, falar de taxas dos títulos públicos é uma coisa muito, muito variável, né? Tem muitas oscilações. Novembro e outubro as taxas estiveram muito boas realmente, e ali julho, agosto e setembro a mesma coisa, as taxas mais baixas. Vamos dar uma olhadinha no gráfico desse papel. Vamos ver como é que foi o comportamento dele. Aqui começando com 30 dias, mesma coisa, aquele arrefecimento da tensão aí, começou lá no dia 23 de 11, e em 90 dias, ele praticamente desfez o estresse dos últimos 90 dias, porque começou lá em 6,66 e agora está 6,65. Então vejam que formou bem uma bolha de taxa, né, uma bolha aqui de cotação, que pode ter sido das eleições, tá? A gente só vai poder dizer isso com certeza daqui a alguns meses, quando isso tudo já estiver bem sacramentado. Mas, se vocês olharem as taxas, por exemplo, do IPCA, do pré-25, lá em 2018, antes da eleição presidencial, foi a mesma coisa, foi o mesmo desenho, tá? Só que lá tem que pegar o pré-25 daí. Pré-31 com juros, gente. Comportamento aí muito parecido. Na última semana já ficou abaixo da média anual. Na média de dezembro ainda bom, assim como outubro e novembro. E nos 3 meses anteriores, aqui para efeito de comparação, realmente as taxas mais baixas. Então, pessoal, no gráfico, o que aconteceu com o pré-31? Olha aí, mesma data, 23 de novembro foi o pico, e de lá depois ladeira abaixo. E nos 90 dias, a mesma coisa que o pré-26, está atingindo as mesmas taxas de 90 dias atrás, ou seja, está desfazendo a tensão. Ele quis ensaiar desfazer a tensão aqui também, mas depois teve uma outra bolha, né? Uma bolha dentro de uma bolha. Mas enfim, 7,24 para 7,26, está muito, muito parecido, fechando aí o ciclo da bolha. Esperamos, né? Esperamos. IPCA com juros 2030, esse papel aí teve perto de 3,5 por várias oportunidades. E aí o que a gente vê nele? A gente vê que a média da semana e a média de dezembro já estão bem abaixo da média anual, né? Deixa eu ver no pré-31. No pré-31 a média do mês de dezembro ainda está mais alta que a média anual. Vejam como ele ainda carregou um pouco mais do estresse com a taxa mais alta. Ele segurou a taxa mais alta por um pouquinho mais de tempo do que do IPCA 2030 com juros, certo? Então a gente já falou um pouco disso, né? Eu ainda estou devendo para vocês o comparativo na ponta do lápis entre o IPCA 2030 e o prefixado 2031, dois papéis que pagam juros, mas tem uma metodologia completamente diferente. Então vejam que o IPCA 2030 ele já devolveu o risco, já baixou o prêmio de risco, certo? Que ficou mais concentrado lá em outubro e novembro. Mas vejam aqui, gente, o que chama atenção, que lá em julho e agosto a média foi abaixo de 3%. Então assim, quem gosta muito desse papel, é um papel que está super adequado para o seu prazo. E aí nós temos aí no canal muitas pessoas que já estão aposentadas e pensam também em melhorar aí um fluxo semestral de renda, porque o papel paga de 6 em 6 meses. Olha, gente, comprar ele abaixo de 3% você vai pagar mais caro, né? É mais interessante comprar com uma taxa acima de 3% para garantir, né, por 10 anos aí recebendo inflação mais 3% de 6 em 6 meses e depois o VNA. Então essas médias de julho e agosto pode ser que voltem a acontecer? Pode. Tudo depende do estresse do mercado e dos próximos fatos no mundo. Mas eu pensaria nisso, né?
Eu pessoalmente não invisto nesse papel, mas se eu investisse, certamente agora seria uma hora ainda talvez de pensar nele com carinho, porque se baixar de 3%, ele fica mais caro, tá? Isso a gente pode dizer com toda certeza que ele fica mais caro. Na questão do gráfico, 30 dias, aquele derretimento, ladeira abaixo, e todos pegam ali a mesma data, né? 23 de novembro para baixo. Em 90 dias, pessoal, olha só, ele está abaixo. Ele está abaixo, chegou a 2,98 no dia 11 de dezembro, ó. 3,08 em 14 de setembro. Quer dizer, ele só não desfez o estresse, como ele inclusive já ganhou na marcação a mercado. Nesse prazo. Vejam aí que interessante, né, gente? Nada como um dia após o outro. Vamos ver o IPCA 2040. O IPCA 2040 tem 10 anos mais de prazo e um pouquinho mais de taxa também. Mas vejam que é a mesma coisa. Ó. A média anual abaixo de 4%, 3,97%. E tanto a última semana de dezembro que já passou, como a média do mês de dezembro, estão abaixo da média anual, ficando aí os valores acima da média anual só em outubro e novembro mesmo. Mas vejam como ele, mesmo aqui na menor média, que foi agosto, 3,64%, vejam como ele está muito acima de 3,5%, coisa que o IPCA 2030 chora para chegar, né, em 3,5%. O gráfico eu acredito que seja muito parecido. Vamos dar uma concentrada nisso. Em 3 meses, ó, foi a mesma coisa que o IPCA 2030, ele desfez a bolha, sendo que agora ele está com marcação a mercado, inclusive. Ele está com ganho de marcação, 378 versus 375. Em 30 dias deve ser a mesma coisa. 23 de novembro começou o movimento de ladeira abaixo. Bom, papel mais longo do Tesouro é o IPCA 2055 com os juros semestrais, que está aqui na tela. Vamos ver qual foi a média do ano, 4,14%, e da última semana abaixo de 4% também. E a média de dezembro, 4,01%, pessoal, 4,01%. Comportamento bem semelhante ao do IPCA 2040 com juros, em termos de taxa, só que aqui é um pouquinho maior, mas vejam que ele se mantém mais próximo dos 4%, só que são 15 anos a mais de prazo que o 2040, então é bastante coisa, né? Quanto ao gráfico, vamos olhar juntos aqui, porque eu também não sei, mas eu presumo que seja a mesma coisa. Aqui ele tem aquele desenho, porque aqui ele pagou, né, pagou o cupom de juros, mas 4,30 caindo para 3,88. Em 90 dias, dá para ver, olha aqui, ó, o ponto em que começou para o ponto que está agora, também está com ganho de marcação a mercado, pequeno, claro, mas também está com ganho de marcação a mercado em 90 dias, desfazendo a questão da bolha aí, que, claro, né, quanto mais tempo passar, melhor a gente vai poder dizer isso para vocês. Mas provavelmente foi isso, porque foi muito parecido com 2018. IPCA principal 2026, gente. Durante um bom tempo ele esteve aí acima de 3%, na média anual ele está 2,83%, e acima de 3% é uma taxa muito boa. Quem comprou aí, parabéns, eu acho, minha opinião, é para casar, para ficar até o fim. Taxa de 2,5%, gente, não é uma taxa ruim, tá? A gente já fez isso até vídeo da série 5 minutos mostrando que 2,5% não é nada ruim. E a média da semana. Então é aquilo, né? Garantir 2,5% acima de uma inflação que está aí estimada em 4% ou mais, não tem como ser ruim, né, gente? Sendo que se a inflação não chegar nos 4%, ou se ela passar um pouco de 4%, eu estou tranquilo, porque eu estou sempre com 2,5% acima. Então não tem como ser ruim essa taxa, né? Sendo que é o Tesouro IPCA mais curto, ele vence daqui a 5 anos e 8 meses aproximadamente, né? E o comportamento é o mesmo, né? Em outubro e novembro foi taxa mais alta e ali na metade do ano as taxas foram mais baixas. No gráfico é a mesma coisa. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aí, ó, em 3 meses ele desfez o estresse e com um minúsculo ganho de marcação a mercado também, ó, 0,02%,
mais baixo do que 3 meses atrás. 30 dias, vamos ver. 24 de novembro ainda estava acima de 3%, 25 ainda estava acima, depois só caiu. Então é isso, né, pessoal? E agora, né, comprar com essa taxa vale a pena para ficar até o fim? Sempre vale, né, gente? Você vai ter o efeito do juro composto, claro que os passos, né, em que ele vai chegar no VNA são menores do que quem comprou com uma taxa maior. Quem comprou com uma taxa maior, o papel está dando passos mais largos em direção ao VNA. Mas, mesmo assim, como eu falei, uma rentabilidade de 2,5% acima da inflação, uma inflação aí de 4%, ou que seja mais ou menos, mas que gira em torno disso, olha, gente, não tem como ser ruim, né? Quem disser que isso é ruim, pelo amor de Deus, né? IPCA 35, pessoal. Média do ano aqui, 392. Média da semana, 378. Média de dezembro, 385. O mesmo comportamento. Então, em dezembro, taxas mais baixas do que a média anual, certo? E no gráfico, é a mesma coisa também. Nós vemos aí que em 30 dias, no dia 23 de novembro, foi o pico e daí foi ladeira abaixo. E nos 90 dias, tá com uma grande marcação. Olha aí que legal, ó. 3,70 versus 3,79, exatos 90 dias atrás. No IPCA 45 é a mesma coisa. Cadê aqui? 392, 378, 385. Esteve acima de 4% em outubro e novembro. Vejam como foi bom, né, gente, quando ele estava acima de 4%, né? Tanto o 35 quanto o 45. E agora está abaixo. Não quer dizer que ficou ruim. Quer dizer só que ficou um pouquinho menos atraente, tá? Mas continua sendo muito bom na nossa opinião. E no gráfico, como a taxa é igual a do 35, o comportamento vai ser idêntico, né? Em 3 meses, ganho de marcação a mercado, desfez a bolha. Em 30 dias é aquela ladeira abaixo desde o final de novembro. Bom, pessoal, muito obrigado aí para quem ficou até o fim do vídeo, né? Muita informação, mas dá para separar direitinho, cada um vê o papel que mais lhe interessa. Tem um vídeo aí sobre a taxa de 3,70 no IPCA 35, será que vale a pena ainda? Tem uma análise ali que eu faço, botando todos os prós e contras na ponta do lápis, analisando os quartis, conteúdo muito interessante, eu recomendo fortemente para todo mundo que gosta de investir no Tesouro. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir, bons investimentos a todos e boa semana para todo mundo.